sim, hora sim, hora sim. Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Então vamos lá, vamos começar aqui mais um PodBio. Então a nossa ideia aqui nesse nosso PodBio é falar sobre assuntos, obviamente, aqui que tem a ver com biologia, mas também aqui a gente vai fazer uma resenha, trocando ideia ali com outras áreas. Então sou eu aqui, Adriano aqui, apresentando junto aí com o nosso Tsunami Humano, grande Guima de Tsunami Humano, e hoje dá um salve aí, Guima, pelo menos. Opa, e aí? E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui de um cara que a gente gosta muito, porque a nossa ideia, primeiro, é chamar os camaradas, né? O cara tem que ser legal. Se ele sabe de alguma coisa ou não, é outra história, né? Mas pelo menos aqui a gente vai dar risada aqui. Nosso grande professor Eduardo Brito, grande Brito, já vou agradecer a presença aqui do nosso Britão, professor de geografia. Você vai ver que é um cara super gente boa e ele manja muito mesmo. E o nosso assunto aqui da aula, né, do nosso vídeo aqui de hoje é Covid-19 para variar e as fronteiras, né? Então, para você aí que está querendo atravessar a fronteira aí, clandestino ou não, querendo ir nos Estados Unidos, né? O Guima, ele estava querendo aí entrar não sai dos Estados Unidos. Vamos ver se vai dar certo ou não. Então, o que você acha disso daí? O que você pensa desse controle sanitário? Qual que você acha que é uma previsão viável aí, sei lá, a curto, médio e longo prazo? Então, brilha aí, garoto. É nóis. Salve, salve, Guima. Salve, salve, Adriano. Esses mito barra monstro, barra feras, barra sensacionais da biologia, grandes amigos. Nossa, parceiraço. Aí você virou, né, o nível, né, do negócio e da bagaça aí, né? Você falou Guima, falou Adriano, aí, aí já era, né? Aí você, né? Então, prazerzaço estar com vocês, né? Bom, primeiro, Adriano e Guiminha, a gente precisa entender, né? Primeiro assim, o Guima, isso aqui primeiro é um exemplo para você, tá? De pessoas que viajam, tá, Guiminha? Porque o Guima, assim, o que eu acho bacana no Guima, Adriano, é que ele viaja, acho legal. Só que assim, as últimas 82 viagens dele foram para os Estados Unidos. Quer dizer, um cara que, pô, né? E tipo assim, então, estaremos aí participando, tal, legal, você me convidou. Mas então, para apresentar, tal, enfim, você tinha preparado lá uma foto minha inicial, aí eu achei por bem colocar algumas fotos para tentar incentivar o Guima, né? O Guima, tipo, pô, Guima, legal, né? É legal viajar. A viagem do Guima ou é para os Estados Unidos ou é para Pirituba, né? Então ele só fica de volta. É Estados Unidos, Pirituba, Estados Unidos. É isso. Quando tá de boa, Estados Unidos. Quando quer ir para casa, Pirituba. Não, legal. Sensacional. Acho bacana. Acho legal isso aí. Então, alguns lugares, já que estamos falando de fronteiras, viagens e tudo mais, alguns lugares que a gente conhece aí, não é? Viajei um pouquinho já, tá? Algumas estão aí, outras não estão, aquela coisa toda, pá, né? Porque viajar é bom, né? Eu sei que eu não cheguei ao nível do Adriano, por exemplo, de conhecer o zoológico da Nova Zelândia, né? Eu não sei o que faz uma pessoa ir para Nova Zelândia ou então para Assunção, no Paraguai, para conhecer o zoológico de Assunção, no Paraguai. Mas eu acho legal. Eu não tenho essa... Eu gosto de estádio de futebol, né? Eu já fui no Estádio Azteca no México, eu já fui no estádio de Montevidéu. Esse aí é o estádio Hernán Eyes, em La Paz, na Bolívia, né? Aqui, por exemplo, eu tenho outra imagem aqui, né? Que é essa imagem da pira olímpica, né? A pira do povo nas Olimpíadas e tal. Então, a gente fala que... Eu costumo dizer, geógrafo viaja normalmente, né? Geógrafo não viaja, ele faz trabalho de campo. Ele é metido até nisso, né? Eu não viajo, eu faço trabalho de campo. Não viaja. Então, uma das coisas boas que você pode deixar para o seu histórico de vida não são as coisas materiais, não são os bens materiais, é viagem, é conhecer. Então, eu, por exemplo, agora na pandemia, eu já tinha uma viagem pré-pensada, né, que não era para os Estados Unidos, claro, né? Era para um lugar mais interessante e tal, mas chega essa época, nós que somos professores, ficamos já pensando, né, para onde a gente vai? Ou então já organizou a viagem, já planejou, já fica naquela ansiedade, faltando algumas semanas para terminar a aula, já fica naquela ansiedade, né? Mas, enfim, não rolou. Mas antes, Adriano... sem querer, Adriano. Puxa, acabou, pô, acho que foi a edição aí, tá? Vírus. Tem um cara ali que tá roubando a carteira do outro ali, ó. Vou falar isso. Tá vendo ali, Por falar em viagem, essa é uma das viagens que eu faço. Ele tá pegando ali, ó. Ele tá pegando ali.
Essa é uma das viagens que eu faço de vez em quando aos domingos, né? Eu saio da Praça da Árvore e vou até Itaquera. Uma viagem bacana, de 1h30 e tal. Legal, né? Mas pega aí, sem fax, tá, Adriano? Sem fax, tá? De verdade, tá? Sem fax, tá? Guiminha já foi lá, levei ele. Pé frio, não vai mais. Bom, vamos lá então. Primeiro, Adriano e Guiminha, vamos entender algumas coisas importantes que às vezes pode pintar alguma dúvida, algo dessa natureza, né? Que é a diferença que a gente tem, por exemplo, na geografia da delimitação de fronteira e de limite, né? O limite, ele é algo mais estático, ele é uma divisão de uma unidade territorial. Ela pode ser um limite de um município, um limite de um país. Então, no Estado moderno, você vai determinar isso com precisão. E os Estados costumam respeitar muito isso. Então, dentro desse Estado moderno, você tem valores constitutivos, idiomas, moedas, que vai determinar esse limite, né? Então, você pega, por exemplo, eu costumo brincar com os alunos, né? Ano passado, nós tivemos uma celeuma em relação ao Emmanuel Macron, que ele reclamou do governo brasileiro em relação aos cuidados com a Amazônia. As pessoas falavam assim, poxa, onde que já se viu reclamar da Amazônia, tal. E eu perguntava para os alunos, qual que é a moeda da Guiana Francesa? Ah, não sei, é o euro. Quem que é o presidente da Guiana Francesa? É o Emmanuel Macron. Qual é uma das maiores fronteiras da França? É o Brasil, porque a Guiana Francesa é um território da França. Então, a França tem limites com o Brasil. Então, atravessou a fronteira, tá? É um território francês. É um território francês, né? E aí eu trago um exemplo de uma divisa de 2 municípios, né, que são muito representativos para o nosso estado de São Paulo e Brasil, que é a divisa do município entre Jales e Urânia. Um abraço para o pessoal de Urânia. Urânia, para quem não conhece, é uma cidadezinha, vizinha minha, que é Jales. Não, para quem não conhece, ninguém vai conhecer, meu. Urânia, mano. Porra. Urânia que faz parte da conurbação da macrometrópole Jales, Urânia, Santa Salete, Aspásia e Dirce Reis. Para com isso. Meu. Nossa Senhora. Meu, se juntar todo mundo não dá um time de futebol. Ah, tá, tudo bem, vai, Adriano. Tá, tudo bem. Bom, beleza. Então, são limites de município, quer dizer, através da jurisdição, é uma questão de jurisdição, de comando, né? Os estados modernos respeitam essa jurisdição. Bom, é claro que nesse caso eu tenho um limite de município que eu estou dando como exemplo, certo? O que é diferente de fronteira. Fronteira, tudo bem, mas é a fronteira entre 2 países, eu chamo de fronteira, sim, não está errado chamar de fronteira. Mas a gente vai dizer que a delimitação de fronteira é uma delimitação muito mais ampla, ela tem muito mais fluidez, ela tem muito mais interação, ela tem muito mais comunicação. Porque você pode ter, por exemplo, no Brasil, você tem a questão da fronteira agrícola. O que é uma fronteira agrícola? É o espaço, é o avanço de uma área entre outra. Quer dizer, ela está expandindo, né? Ela representa um limite, certo? Você vai pegar, por exemplo, a fronteira da urbanização. Então, normalmente, essas áreas de fronteira são áreas mais suscetíveis, são áreas com descuido, e serve como áreas de avanço de um determinado tipo de atividade econômica ou ocupação. Então, a fronteira ela pode ser muito mais abrangente. Você tem, por exemplo, um conceito muito novo hoje, que é o conceito de fronteira social, que são os limites estabelecidos a partir, né, de uma questão social. Então, você pega regiões paupérrimas em detrimento a regiões ricas, você tem os chamados enclaves, onde você encrava, né? Você tem cravado aquela região fortificada, protegida, que também representa uma fronteira. Mas é uma fronteira legalizada? É uma fronteira institucionalizada? Não, porque isso não representa um limite. Então é um conceito muito mais amplo, tá? Um conceito muito mais amplo. E aí você tem, por exemplo, basicamente, algumas fronteiras bacanas, né? Você pega, por exemplo, fronteiras naturais. Então aqui você tem, por exemplo, a divisa, né? Da fronteira natural entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai, né? A tríplice fronteira. Você pega, por exemplo, o relevo da Rússia, né? A Rússia é um espaço de 17 milhões de quilômetros quadrados, imaginem, né? O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, imagina, a Rússia tem 11 fusos horários, perfeito? A Rússia é constituída basicamente em 32 territórios e repúblicas autônomas, distritos autônomos. Então, é um espaço enorme. Tanto é que aqui a gente tem uma curiosidade. Olha só, você tem uma fronteira natural, né? Você tem uma fronteira natural. Essa fronteira natural, ela representa basicamente o quê? Né? Representa a divisão entre Europa e Ásia. Se você pegar do ponto de vista conceitual de continente,
certo? O correto é você chamar de continente da Eurásia, certo? Mas aqui você tem implícito um limite, que são os montes Urais, né? Depois você tem aqui a região do Cáucaso, que são limites naturais entre Ásia e Europa. Então você utiliza, normalmente, um limite natural para estabelecer uma fronteira política. Então esse é um exemplo clássico aqui para a gente entender essas diferenças. Mas também você pode ter as fronteiras políticas. Esses são dois mapas aqui que normalmente são mapas que eu adoro, né? Adoro por demais, acho muito bacana para a gente entender a dinâmica dos territórios, né? Território na geografia tem uma relação de poder, juntamente com limite e fronteira. Então, observa o mapa, né, à esquerda. Esse mapa à esquerda ele representa as divisões étnicas e tribais que podem existir, que existem, na verdade, na África. Mas a África ela foi vitimada pela chamada Conferência de Berlim no final do século XIX. E aí os países europeus fizeram uma espécie de quintal com a África, né? Foram dividindo. Aí o aluno fala assim, pô, professor, que é isso, né? Isso aqui parece que foram traçados por régua, né? Olha a divisão entre Argélia, Mali e Mauritânia. Parece que o cara pegou uma régua exata e dividiu, mas foi. De fato, foi isso que aconteceu, desrespeitando toda essa divisão desse mapa aqui, das etnias. Aí você vai perguntar, por que tem inúmeros conflitos? Por que tem inúmeras guerras? Por que você tem uma situação de beligerância e dificuldade na África? Poxa, você imagina, cara. Às vezes você não suporta ficar com alguém na sala dos professores por 15 minutos, que é o intervalo. Você não suporta ficar com o seu irmão na sua casa. Você não pode, às vezes eu tô chato pra caramba e minha esposa fala, meu, some, vai dar uma volta. Vai tomar uma breja no Bengão, não sei, sabe? Entendeu? Vai dar uma volta. Eu não suporta, cara. Agora você imagina grupos tribais com modelos diferentes de poder, com modelos diferentes de costumes, hábitos, sabe? Tendo que lidar. Não é? Pega, por exemplo, aqui a região do Golfo da Guiné, onde está, por exemplo, a Nigéria aqui, ó. Olha só, a Nigéria, você tem grupos terroristas. Olha a divisão, a fragmentação que houve. Então não houve respeito a essas divisões étnicas dentro do continente africano. É um dos fatores que vai explicar por conta dessa miserabilidade, dessa influência, o neocolonialismo europeu. Então, essas fronteiras políticas são formas também de você estabelecer uma relação de poder, né? E aí, para quem gosta de viajar para várias localidades, que não é o caso do Guima, claro, né? Eu não sei se você conhece alguma dessas fronteiras, viu, Adriano? O Zerão você não conhece, esse aqui não é... Deixa eu ver se eu reconheço aqui. Você tem Eu acho... essa daqui do Equador. Essa aqui é no Equador mesmo, tá? Não é no Macapá, não. Tá? Não é no Zerão do Brasil aqui. Não, essa daí eu nunca fui. Inclusive o estádio de futebol acho que é do Macapá, né? Que fica bem na divisa entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. O que eu fui de fronteira foi a tríplice fronteira, ali, aquela do Paraguai, Argentina e BR. Né? E acho que eu fui em alguma fronteira assim que era parecida com essa daqui, ó, da esquerda lá em cima, que deve ser a Holanda e a Bélgica. Netherlands e Bélgica, sim. Belgium e Netherlands. Perfeito. Eu fui uma parecida com essa, é muito louco esse negócio aí. Eu fui muito louco. Fronteira política, não sei se vale ou não, você vai me corrigir aí, que era aquela do... O Muro de Berlim, ele poderia ser considerado, mano? Depois eu vou explicar essa situação. Então você vai falar isso. A do canto direito. Oi? A do canto direito embaixo eu ia conhecer. Você ia conhecer aonde? San Diego, México. Vocês... Tá. É que ele vai entrar ilegal lá, ele já está estudando. É o melhor buraco para ele passar. Contratar um coiote, né? Vai de mula, né? Levando da boa pra galera lá, né? Pô, legal, né? Bom, ele já reconheceu, já é um começo, né? Já é um começo. Mas assim, então, é assim, depois eu vou falar sobre essa divisão, tá? Porque essa eleição é um outro contexto que a gente acaba explicando. Bom, então, essa primeira aqui você já matou de cara, né? Que é a Holanda e Bélgica. Eu conheço algumas fronteiras. Por exemplo, eu estive na fronteira entre o Peru e a Bolívia, no Lago Titicaca, Desaguadeiro, 10 horas da noite. Eu passei também pela fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Só fronteira, ó, top, bacana, né? Legal, aquela fila, 2 horas e meia para entrar. O legal é que, você vê, né? Aqui no Brasil, quando eu saí do Brasil para a Bolívia, né? Em Porto Quirraro, muito louco, porque
No Brasil, você tem todo o sistema informatizado, você apresenta o seu passaporte, aquela coisa toda, o cara carimba, dá baixa e tal. Quando eu fui da fronteira da Bolívia para o Peru, né, em Desaguadeiro, onde você passa no Lago Titicaca, cara, o cara tá com uma planilha do Excel preenchendo, sabe? Tipo assim, entra aí, a gente bate o carimbo, entra aí e tal. Os caras vendendo lugar na fila, sabe? Enfim, né? Bom, então, sim, essa aqui é a fronteira, né, entre a Bélgica e a Holanda. Essa aqui é a divisão dos hemisférios norte e sul, no Equador mesmo. Essa aqui é uma fronteira muito famosa, né, que é tema de vestibular, aparece bastante e tal, né, que é justamente a fronteira entre as Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ele é uma faixa militarizada, pisou ali é tiro, esquece, tá? Essa fronteira aqui do lado esquerdo, aqui, ó, abaixo, tá? Essa aqui é a fronteira entre Israel e Egito. Tá? Entre Israel e Egito. Essa fronteira aqui, ó, essa fronteira aqui é entre a Cisjordânia e Israel. Então, olha só como é que mudam as áreas militarizadas, ou seja, né, o bicho pega. E aí o Guiminha já matou a charada, né? O Guiminha já matou a charada, né? Onde você tem San Diego, né, na divisa com o México. Ô, Guiminha, qual que é o território mexicano e qual que é o território estadunidense? O mexicano é o da direita. Ah, lógico, né? Os caras só para sentir o cheirinho do ar dos Estados Unidos, né? Joga vôlei lá, né? Eu estive no México, acho que foi 2 anos, 3 anos atrás. Fui desde Guadalajara, Guima, é assim que viaja. Você sai de Guadalajara, né? Passei por trás do México, Oaxaca, Palenque, fui até Tulum, Playa del Carmen e Cancún. E lá o pessoal homenageou bastante o Donald Trump. Tinha umas camisetas, né, bonés e tal, e tinha, nossa, a foto do Trump, mas muita foto. E tinha uma frase muito bacana, uma frase muito amorosa, escrito "Fuck Trump". Né? Então, lá a galera tá fechada com ele, né? A galera fechou com ele e acho que tá rolando legal. E aí entra uma coisa que você falou, Adriano, que são essas questões que envolvem o que a gente vai chamar de muros, né? Que são os muros da vergonha. São os muros da vergonha, né? Esse muro aqui é o que você provavelmente conheceu, né? Que é o muro, né? Na verdade, a faixa, né, de Berlim que divide o Berlim Oriental e o Berlim Ocidental. É uma situação muito curiosa, né? Porque a Alemanha, ela foi dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Porém, Berlim ficava na porção oriental. Então, eles foram lá e dividiram Berlim também. Isso é uma questão política. Berlim era a capital, foram lá e dividiram Berlim, né? Então, do dia para a noite, muitas pessoas que estavam de um lado de Berlim e de um lado da Alemanha não poderiam estabelecer qualquer tipo de travessia, tal, ficavam isoladas, né? Esse aqui é um outro muro, que a gente chama de muros da vergonha, né? Esse aqui é um muro, em 2004, para tentar dar uma arrefecida nos bombardeios de territórios israelenses, que vinham da Cisjordânia, do sul do Líbano e Hezbollah. O que Israel fez? Ela construiu um muro isolando a Cisjordânia. Isolando. E da mesma forma, civis foram isolados, proibidos de atravessar. Então, você deixa totalmente um território isolado. Esse outro aqui é o mais recente. Esse outro aqui é de 2014 e 2015. Esse aqui, existe um governante da Hungria, desses, né, pirado de pedra, Viktor Orbán. Até hoje ele está no poder, tá? Ele sancionou uma lei antimigratória. Então, por toda a faixa de divisão da Hungria, ele criou, principalmente nas fronteiras de quem vem dos Balcãs, ele criou uma faixa, tudo com cerca elétrica, arames, militarizadas, para terminantemente proibir a entrada de imigrantes. Não importa, entrou imigrante, já era. Inclusive, ele aprovou uma legislação que, se ele pegasse um imigrante e se fosse auxiliado por algum húngaro, esse cara também seria preso, multado, preso, enfim. Tá? E aqui embaixo, isso aqui é uma situação, tem um vídeo disso aqui, isso aqui é uma das coisas que, de uma certa forma, para quem é de humanas, né? Se você pegar, por exemplo, os caras de exatas, eles olham isso aqui, eles vão querer calcular o ângulo, né? Mas não nesse caso aqui, né? Então você olha aqui, isso aqui é o seguinte, isso aqui é a fronteira entre Estados Unidos e México, tá? Então as crianças mexicanas, né, foram para um lado do muro que divide Estados Unidos e México, e as crianças estadunidenses, na verdade, que são mexicanas também, mas que já conseguiram passar a fronteira, as crianças colocaram essas gangorras para brincar entre elas. Quer dizer, os muros separam, né? Mas separa o físico, mas não separa a cultura, não separa a proximidade, não separa o ser humano, não separa o sentimento.
Por isso que essa questão de limite e fronteira, ela é muito dinâmica, ela é muito moderna, ela é muito instável, tá? Por mais que você estabeleça, né? Você pega, por exemplo, na Alemanha, 95% dos imigrantes hoje da Alemanha vão para a porção ocidental. Existe um desequilíbrio, né? A Alemanha Oriental ela é uma Alemanha do nível, pelo amor de Deus, quando eu falo do nível econômico inferior, tem que ficar atento no padrão Alemanha, né? Padrão 7-1, entendeu? Padrão 7-1, né? Aí eles discutem lockdown, discutem isolamento, fica em casa. Aqui não, aqui a gente discute, vai voltar o futebol, pô, não vai abrir o shopping, né? Sabe? Pô, vamos tomar cloroquina, né? Pô, prefiro tomar dolinho, né? Entendeu? Enfim, essas coisas assim que, né? Enfim, então quando a gente fala desse desequilíbrio, é um desequilíbrio nível Alemanha, mas existe ainda e percebe-se até hoje, né? E aí, algumas anamorfoses para a gente entender essas questões de limites e fronteiras, né? De limites e fronteiras. Tem um aqui que o Guiminha adora, porque o Guiminha ele só sabe estudar. Não sei se você sabe, Adriano. Ele só sabe estudar, cara. Guiminha, pô, é muito chato, só estuda, pô. Aí vai para os Estados Unidos conhecer Harvard, né? Pô. Ao invés de os Estados Unidos para ir para o Spring Break, não, ele foi para Harvard. Ele não bebe, né? Também não bebe, mano. Isso que eu fico. Sabe? Entendeu? Não faz histórias para. Como é que faz cidra, por exemplo? Não faz. Mas como é que faz se para fazer mutação ele consegue, para fazer os negócios com célula ele faz. Aí já era, aí, meu. Então aqui, ó, esse esquerda aqui o Guiminha adora, né? Que é o Prêmio Nobel, laureados de 1901 até 2018. Anamorfose é essa deformação para tentar representar um dado com relevância, né? O primeiro, pobreza e educação, você vai notar, né? Olha só, os países africanos, Sudeste Asiático, desenvolvimento humano, perfeito? Você vai notar também que os países europeus, notem que também você tem uma relevância para alguns países asiáticos, e a renda nacional bruta, né? Você pega Europa, você pega a América do Norte, né? A China, que tem um grande RNB. Então, isso é para mostrar para vocês, para a gente entender que essas fronteiras, né? Essas fronteiras, elas são permeáveis. O que você considera como fronteira? Então, aqui a gente observa uma fronteira muito clara entre norte e sul. Né? Um norte rico e um sul pobre. É uma fronteira. É uma fronteira. Né? É uma divisão estabelecida por critérios. E esse aqui é o mais recente, né? Aí é um contraponto bacana, né? É um contraponto bacana. Por quê? Esses são as mortes de Covid, né? do novo coronavírus. Então, analisem que, né? Os países que têm o maior número de mortes por Covid são os países europeus, né? Os Estados Unidos, que são aí os países que detêm a economia do mundo. A China, inclusive, diante disso, ela deu uma reduzida, apesar que você questiona dados chineses, né? Elas são fechados, tal, tem aquela desconfiança, né? Por favor, não estou dizendo a respeito da origem do vírus, né? É laboratório, fizeram isso para cooptar a economia do mundo, né? Tá bom, legal, né? Tá. Isso aí é, né? Conversa de gente que não quer estudar e não quer ler, né? Bom, não é o caso aqui dos nossos assistentes, né? Muito bem. Então, notem, o que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer com isso? Apesar dessas fronteiras, desses limites, notem que o Covid ele foi afetado justamente pelos países ditos ricos. Por quê? Que são os países que mantêm uma relação comercial muito intensa com a China. A China é um país hoje que exporta para aqui. O que a China vai exportar ou importar da África? Ele importa alguma coisa de petróleo e tal. Mas a circulação, transacionais, empresas, é uma origem desses países. Então, quer dizer, o vírus, bacana, perdão, né? O interessante do vírus, bacana, né? O interessante do vírus é que ele rompeu fronteiras. Ele não quer saber se o país é pobre, se o país é rico, se é uma região desigual, se é uma região desenvolvida. Ele chega e pronto, ele é avassalador. Então, ou você fica em casa, ou você se cuida, ou é álcool gel, ou só sofre necessidade, mas ele não enxerga essas deficiências. Mas não tem uma diferença entre eles? Sim, cuidados médicos, cuidado sanitário. Certo? Então aí fica muito mais difícil. Por exemplo, você fala para um japonês, não sai de casa. Você já esteve no Japão. No caso, claro, o Adriano, né? Não o Guima, porque o Guima só vai para os Estados Unidos. Você já foi para o Japão. Então você fala assim para o japonês, a terra eu acho que vai tremer. Eles não correm. Vai numa boa, tranquilinho, andando, sabe? Tem uma história curiosa, o Adriano e Guima,
é assim, o Japão, ele sofreu um baby boom pós Segunda Guerra Mundial. É normal os países que passam por uma guerra, mas o japonês viu a sua população crescer, se envolveu na Segunda Guerra Mundial, então a natalidade subiu demais. Aí o japonês virou para si e falou assim, ó, é necessário agora o governo, a gente estabeleceu uma política de controle da natalidade, mas não foi nada imposto. Ah, a partir de agora você não pode... Não, naturalmente. Hoje, o Japão, ele tem um saldo negativo de crescimento vegetativo. O japonês ele é muito pragmático. Ele é para fazer? É, acabou. Acabou, esquece. Né? Então, aí sim, aí é o nível educacional, a taxa de nível superior, de pesquisa, de ensino, de aceitação. Então, você está vendo, por exemplo, né, nós vimos no Brasil. Você pega regiões, por exemplo, eu conheço Manaus. Né? Manaus, uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida foi canos de esgoto sendo jogado no Rio Amazonas. Sabe? É uma coisa assim que entristece. Mas, professor, pô, a população que é porca, pô, a população é porca, mas o Estado que tem que oferecer educação, o saneamento, ofertar. Né? Então, quer dizer, tudo bem, existe uma culpa da própria população, sim, ela tem que respeitar, sim, mas ela foi instruída para isso? Ela foi preparada para isso? Não sei se o Adriano conhece a Coreia do Sul. Por que a Coreia do Sul se tornou de um tigre asiático para uma grande potência? Não é? Poxa, se tornou porque, é algo avassalador que os caras fizeram, né? Então, só para a gente entender justamente a partir desse processo, até esse cenário que ele acaba rompendo essas ideias, tá? Bom, assim sendo, por falar acerca desse Covid, você vai notar alguns dados, o Brasil vai ocupar aí a segunda posição, né? Deve chegar a 1 milhão de casos até o final de semana, até o final de junho, julho, enfim, né? O Reino Unido nós já ultrapassamos, mas olha só, Reino Unido, Itália, França, Espanha, né? Então notem que são países também desenvolvidos que estabelecem uma boa relação. E aí entra com aquilo que a gente estava conversando, sobre justamente a questão do turismo, né? Sobre a questão do turismo, certo? Então notem, quais são as cidades que mais recepcionam turismo? Olha só, no nosso primeiro mapa à esquerda. Coincidentemente, né, são os países que na anamorfose apresentaram os principais casos. Quais são os países que mais recepcionam turistas? Coincidentemente, são os países que na anamorfose apresentam também os maiores casos. Né? Então, diante do que a gente estava conversando, esse aqui é mais ou menos um mapa do Brasil, né, representando que também as fronteiras acabam sendo rompidas. Sei que são os meus amigos da Unesp e Prudente. Notando que também são as áreas mais urbanizadas, mais ocupadas, certo? Isso aqui a gente chama de espaços luminosos, que é um conceito do professor Milton Santos, que são as regiões mais ricas, perfeito? E aí ficam algumas perguntas, né? E as fronteiras pós-pandemia? As restrições migratórias vão aumentar, os fluxos comerciais, as redes de informações, barreiras, muros, desigualdades sociais, restrições sanitárias. Então, quer dizer, o que a gente vai notar? Que tudo isso, com certeza, vai ser cada vez mais acentuado. Só que nós vamos tomar cuidado com uma coisa. Por quê? Ao meu ver, a questão da estereotipação ela vai continuar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Espanha e Itália são países que tiveram um alto caso. Mas certamente, se chegar um espanhol ou um italiano nos Estados Unidos, ele não vai ter um nível de restrição. Se chegar, por exemplo, um brasileiro, se chegar, por exemplo, um iraniano, o Irã também teve muitos casos, um mexicano, por exemplo, o México também contraiu muitos casos. Então, essas barreiras, as informações continuarão. Os fluxos comerciais também. Então, mais uma vez, as barreiras serão estabelecidas para quem? Para o fluxo de pessoas. E aí vai utilizar como obstáculo, né? Como obstáculo. Qual que é o obstáculo? Qualquer coisa, é culpa do Covid. Não vai entrar no meu país. Não vai entrar mexicano, não vai entrar no Brasil, não vai entrar brasileiro, não vai entrar povos africanos, não vai entrar chinês. Mas que, na verdade, é uma estereotipação justamente para justificar essa redução de fluxos, né? É isso aí, galera. Mais ou menos, eu acho que dessa forma a gente analisando, né? Como que essas fronteiras vão se estabelecer. Na verdade, as fronteiras são permeáveis, mas as barreiras e os limites vão continuar, infelizmente. Legal. Maravilha, maravilha aqui, né? Então, grande Britão aqui, nosso britadeira, esse manja muito aqui, né? Falou bonito, falou bem aqui, então... Falou bastante aqui em relação a essa questão aí das fronteiras, dos limites. Eu acho que você fez um fechamento aí que eu achei interessante, cara. Achei interessante, que é essa questão da estereotipagem, né? Então,
infelizmente, acho que talvez vão usar o Covid como desculpa, entre aspas, ali para barrar uma galera, né, para frear um pouco aí, às vezes, dependendo da migração de um lugar para um outro, né? Então, isso daí às vezes pode ser um negócio meio danoso assim para a própria população no geral, né? Não sei, eu fiquei meio assim, fiquei pensando e é verdade, cara. Você pode pensar até mesmo na vacina, né? Quando descobrir essa vacina, olha um outro limite, uma outra fronteira, uma outra barreira. Né? Como é que essa vacina vai chegar até as pessoas? Para onde ela vai chegar primeiro? Né? Quem terá acesso primeiro a essa vacina? Então, quer dizer, as fronteiras turísticas, muita restrição. Mas e as outras, as demais fronteiras? Isso é uma preocupação muito grande, né? Que vai provocar essas restrições sanitárias, né? Pois é, né? Mas é isso aí, Britão. Né? Então, valeu, velho. Obrigado mesmo de verdade aí por trocar ideia com a gente. Né? Então, é sempre um prazer aí falar com você. A gente vai te chamar outras vezes aí quando tiver outros assuntos aí que der para a gente falar um pouquinho de geografia, falar um pouquinho de biologia aqui. Mas, cara, obrigado mesmo de verdade. Aí. Então, dá o seu tchau aí primeiro, depois o Guima ele faz o fechamento aqui com focos. Beleza, eu que agradeço vocês pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma. Normalmente a galera de humanas fala pra caramba, né? E aí eu desembesto a falar, se deixar eu falo até amanhã, velho. São temas instigantes, né? Mas eu acho bacana, é isso aí, galera. Precisando, estamos na área de robô cal, pode deixar que é com nós. Fala aí, Guiminha. Eu acho que o Brito fechou de uma maneira muito brilhante. Eu acho que foi um discurso muito, muito didático, né? Principalmente a gente que é da área de biológica, pelo menos eu que tenho uma visão mais centrada das coisas, uma questão mais fechada, porque às vezes para pesquisa, para ciência, a gente precisa de uma visão um pouco mais limitada, ele vem e expande, né, a nossa interpretação pensando em diferentes pontos. Eu acho que foi que abrilhanta, né, a participação do Brito aí, com certeza. E eu faço questão que ele participe de outros temas que a gente possa pensar, né? Dependendo da disponibilidade do homem aí, que ele está sem ocupação ultimamente. Mas brilhante, brilhante, brilhante. É que o cachê do Brito é meio caro, tá? O cachê dele é meio caro, então a gente tem que ver aqui com a nossa contabilidade. Mas é isso aí. Então, gente, obrigado por ter assistido aqui. Então, valeu, é nóis. Segue lá o Britão, né? Então, no Instagram é @prof. Eduardo Brito, professor Eduardo Brito. Como é que é, Britão? Sim, @prof. Edu Brito no Instagram. Prof. Edu Brito no Instagram. Segue lá então o Britão, maravilha. Então você aí mete, né? Segue aí o Instagram do Guima. Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal aqui, seguir a gente em tudo que é lugar. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Então, gente, um beijo aí para vocês e até mais. Fumo! Valeu, galera!